E esta fé traga à existência as coisas que não existem. Ó Senhor, Senhor nosso, abençoa-nos, ó Pai, e faz com que cada um dos seus filhos seja tocado hoje pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Apenas uma rápida meditação na palavra do Senhor antes de passarmos às orações. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 11. Nós leremos o versículo de número 20. Esse texto nos fala sobre um determinado endemoniado mudo que foi liberto por Jesus Cristo, o que causou nos opositores de Cristo uma postura que estes blasfemaram e disseram que Jesus expulsava os demônios pelo maioral dos demônios, por Beelzebu. E então Jesus fala sobre aquele princípio que um reino dividido contra si não subsistirá. E ele, no versículo 20, fala claramente: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O dedo de Deus. O dedo de Deus que traz juízo. O dedo de Deus que traz justiça. O dedo de Deus que traz libertação. Se eu expulso demônios, se eu removo o dominador, se eu retiro o controlador, o opressor, pelo dedo de Deus, sabeis que sobre vós é chegado o reino de Deus. O texto paralelo a este, que se encontra em Mateus, Mateus diz: se expulso pelo Espírito de Deus, um mover do Espírito de Deus, manifestado pelo toque do dedo de Deus, pela manifestação da mão libertadora de Deus em nossas vidas, em nosso viver. Quando eu leio esse texto, especialmente quando se fala do dedo de Deus, eu me lembro de um outro texto no Velho Testamento. Um texto no Velho Testamento que se encontra no livro do profeta Daniel, que a Bíblia nos fala daquela famosa escritura ou inscrição que foi feita na parede do palácio do rei. Quando o rei
fazia um banquete. Quando o rei trazia, junto com todos os seus nobres, um banquete e celebrava as vitórias, as suas conquistas, que interessante, não eram as conquistas dele, eram as conquistas de seu pai, eram as vitórias do seu pai, e ele então celebrava, e bebia, e comia, e mandou que viessem os utensílios sagrados que foram trazidos de Jerusalém, do templo do Senhor, e foram colocados naquele salão de festa. O candelabro foi então aceso, o candelabro estava lá iluminando aquele ambiente profano, aquele ambiente literalmente profano. E ele profanava os utensílios sagrados. Bebia nos cálices, usava tudo o que foi trazido da casa do tesouro do templo de Jerusalém. E a Bíblia diz, então, no versículo 5, do capítulo 5, do livro do profeta Daniel, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caidura da parede do palácio real. O rei via os dedos que estavam escrevendo. Aleluia, aleluia. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ali escreveu o Senhor. Ali decretou o Senhor o quê? Juízo. E no momento em que houve juízo, se manifestou o escrever na parede do palácio real com o dedo de Deus. Um dedo que escreve, um dedo que executa juízo, um dedo que expulsa. Conhecemos bem o texto, sabemos que trouxeram vários conselheiros, ninguém havia que pudesse entender o que aquelas palavras diziam. Então o rei disse: tragam a rainha mãe. E a rainha mãe disse a seu filho, no tempo do seu pai, havia um homem, e esse homem está vivo. Ele fará saber. Era Daniel. Daniel foi até lá. O rei lhe quis dar presentes. Daniel disse: os teus presentes fica contigo. Eu gosto dessa ousadia de Daniel. Eu não sei se você gosta. Eu estou vendo um homem aqui, um homem que não se vende, um homem que não é contaminado, um homem que se mantém. Daniel esteve todo aquele tempo em Babilônia, desde a sua juventude, e ele e seus amigos decidiram firmemente e mantiveram a decisão firme de não se contaminar. Não se contaminar. Mene, tekel, parsim. Pesado foste numa balança e achado em falta. Teu reino será dividido entre os medas e persas. Mal Daniel falava tudo isso, e já o juízo se executava. E os exércitos persas
estavam entrando em Babilônia. E naquela mesma noite, o juízo de Deus se manifestou. Quando o dedo de Deus se manifesta, o juízo dele se manifesta. O decreto de Deus estava ali e imediatamente foi cumprido o decreto de Deus. E quando o dedo de Deus se manifesta, o juízo de Deus se manifesta, mas algo também se manifesta aos que são amparados por Deus. Somos libertos. Porque o que foi juízo sobre Babilônia foi libertação para Israel. O que foi juízo sobre o Egito foi libertação sobre Israel. Então Deus não apenas manifesta o juízo, e agora nesse texto fala um juízo contra espíritos imundos, contra demônios, mas que traz ao mesmo tempo, conjuntamente, juízo e libertação. Castigo e favorecimento ou graça. Quando Israel foi liberto do Egito, uma das palavras para a palavra praga, porque foram 10 pragas. Foram tantas pragas quanto os dedos das 2 mãos. Foram 10 pragas. A palavra praga pode também ser traduzida na forma hebraica como a palavra golpe. Golpe. Como nós imaginamos um golpe, um soco, um impacto. Causou Deus um impacto de poder até libertar o seu povo do Egito. E há quem diga, alguns estudiosos do hebraico, que em cada um desses golpes se entende assim o dedo de Deus. O dedo de Deus. O dedo de Deus golpeando. Para quê? Para libertar o seu povo. Assim também, para libertar as vidas, para libertar nações, para libertar cidades, para libertar famílias, para libertar pessoas. Deus também executa o seu juízo contra principados e contra potestades. Essa era uma evidência que Jesus deixou bem clara. Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. E a primeira coisa que Jesus disse, em meu nome expelirão demônios. Em meu nome expelirão demônios. Quando Jesus dá a missão aos seus e os envia de 2 em 2, Jesus fala claramente, curai enfermos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Curai enfermos, expeli demônios, ressuscitai mortos. De graça recebestes, de graça dai. Esse é um dos pontos que a igreja não pode perder. A igreja não pode parar de curar enfermos. A igreja não pode parar de expulsar demônios. A igreja não pode parar de ressuscitar mortos. E a igreja não pode parar de receber de graça e dar de graça. A igreja tem que andar nesse caminho. Mas há toda uma sociedade para ser liberta. Há famílias para serem libertas. Como há vidas que necessitam serem
libertas. Nós caminhamos pela nossa cidade, nós vemos vidas aprisionadas, vidas presas. Não somente aqueles que andam mulambentos pelas ruas, que infelizmente na crise econômica, social, moral que vivemos, estão ali vivendo ao relento, vivendo numa qualidade de vida deplorável. Nós temos que libertar vidas pelo dedo de Deus, pelo dedo do Senhor. Sabe, o dedo de Deus vai escrever juízos em palácios. São aos palácios os lugares de governantes em que haverá juízo. Serão eles pesados pelo Senhor. Estarão eles sendo pesados na balança do Senhor. E a balança do Senhor é justa. E se eles forem encontrados em falta, Deus não apenas os julgará, mas trará sobre eles juízo. Nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, mas às vezes eu penso, nós sabemos de fato o que estamos fazendo? Nós sabemos de fato o que nós estamos fazendo? Nenhum de nós está pedindo para Deus fazer mal a ninguém. O desejo do Senhor é abençoar a todos. Mas quando nós estamos clamando ao Senhor, estamos pedindo, Senhor, liberta o Rio de Janeiro. Do que estamos pedindo que liberte o Rio de Janeiro? Há tanta injustiça, há tanta maldade. E onde reina a injustiça, onde reina a maldade, a malignidade está presente. E a malignidade é a presença demoníaca, é o ambiente para eles, para os demônios, para os principados, para as potestades, para os poderes dominadores desse mundo tenebroso, para as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E então nós temos que combater isso, não por força, não por violência. Às vezes somos tão violentos, até dos nossos púlpitos. Nós temos que combater isso com as armas da luz, é com o Espírito Santo, e aí saberemos que sobre nós é chegado o reino de Deus. Aqueles que nos tirou do império das trevas e nos trouxe ao reino da sua luz. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui orando, e não é pela eloquência de uma palavra ou pela intensidade de uma oração que as coisas acontecerão, é porque Deus está operando. E a Deus seja a glória. É que o dedo de Deus está operando. Quantas vezes nós nos sentimos assim, oprimidos, numa atmosfera pesada, a presença maligna, mas nós não podemos nos esquecer, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o irá impedir? Ele é a nosso favor, Ele é por nós. E a Bíblia diz, Ele batalha por nós. A mão de Deus batalha por nós. E diz, eis que eu vos envio com poder, com autoridade,
para pisardes sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada vos causará dano. Sabe, eu entendo o que as pessoas querem dizer, mas eu tenho para mim que com esse versículo, esse é o versículo que quando você entra numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, você deve dizer: nada nos causará dano. Não existe. Se você está em Cristo, o inimigo não pode te retalhar. Nada vos causará dano. É por isso que a Bíblia diz: resisti firmes na fé, e o diabo fugirá de vós. O destino do adversário é fugir. Mas há um dedo que escreve, há um juízo escrito, há um juízo que vem não sobre carne, sobre sangue agora. Agora nós estamos falando de outra luta. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. É uma luta espiritual. E eu creio de todo o meu coração que nós estamos aqui, estamos orando, estamos impondo nossas mãos, estamos orando com unção, com óleo, estamos orando pelas orações que são colocadas no chat, estamos jejuando, estamos clamando. Eu creio de todo o meu coração que Deus está operando e há um poder que é onipotente, que é de Deus. E que as nossas orações serão atendidas. Eu não posso precisar o quanto tempo levará, mas eu sei que se cumprirá, que Ele fará, que Ele agirá. No caso de Babilônia, no caso do juízo contra a Babilônia, a palavra estava sendo revelada ali e o juízo já estava acontecendo. Eles já estavam sendo invadidos. E naquela noite caiu o governo de Babilônia. E Apocalipse fala sobre o domínio das trevas, nesse mundo, e compara com Babilônia. E diz que Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. E cairá pelo juízo escrito pelo dedo de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. A mão de Deus está para ser estendida a nós. A mão de Deus está para nos segurar. A mão de Deus está para nos erguer e nos levantar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Essa mão vem lutar por você. Ela é a teu favor. E ela se coloca contra tudo que é contra você. Pelo dedo de Deus. Talvez agora você esteja se lembrando de certas lutas, de casos, de desafios, talvez alguns problemas.
problemas talvez domésticos, problemas familiares, talvez problemas administrativos, problemas profissionais, problemas. Há um Deus que quer nos ajudar. E que se nós nos dispusermos e falarmos, eis-me aqui, Senhor, dá-me a vitória, eu te garanto uma coisa, Ele te dará a vitória, mesmo que seja impossível, Ele te dará a vitória. Aquela pobre pessoa, endemoniada, nessa possessão, a consequência dela ser muda. Jesus expulsando aquele demônio, e finalmente a pessoa poder falar. O Senhor quer nos dar a vitória. O Senhor quer nos abençoar. E Ele virá contra todo principado e potestade. Ele virá contra todo poder dominador desse mundo tenebroso. Ele virá contra toda força espiritual do mal. E pelo dedo de Deus, eles serão expulsos. Mas o reino de Deus virá sobre nós. O governo do Senhor virá sobre a nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos consagramos aqui. Te pedimos que o Senhor opere, que o Senhor realize a Tua obra aqui no nosso meio. Glorifica o Teu nome, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o dedo de Deus se manifeste, que o dedo de Deus veja toda a afronta que está sendo feita contra as coisas sagradas. E o que é mais sagrado para o Senhor não são utensílios, não são objetos, são vidas, são seus filhos. Veja como seus filhos têm sido tratados de uma forma desrespeitosa pela vida, pelo mundo, pelas trevas. Levanta-te, ó Senhor, e batalha por nós. Pelo dedo de Deus, expulsa demônios. E que venha sobre nós o teu reino. Basta, Senhor, basta, Senhor, basta, Senhor. Que as coisas sagradas não sejam profanadas. Que as vidas, que são templos do Teu Espírito, não sejam profanadas. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai.